Você que trabalha na área de dados, vai concordar comigo que quando a gente inicia um projeto de pipeline de dados, de análise, qualquer coisa, visualização de dados, a primeira etapa necessária para esse projeto ir para frente é justamente a etapa de exploração, onde a gente vai entender como é que são as bases, quais são os atributos, como é que ela está distribuída, os valores estão distribuídos, se tem valores nulos ou não, a gente tem uma ideia do todo, né? E eu vou mostrar para você, nesse vídeo, utilizando o Python, uma lib muito legal que de forma simplificada vai botar o Tableau dentro dessa etapa de exploração de dados. Se você está curioso, então vem comigo. Olá, meu nome é Rafael Pacheco, sou o criador desse canal e nesse vídeo, como eu falei para vocês, eu vou trazer um pouquinho mais sobre essa lib que coloca praticamente a interface visual do Tableau, claro, de uma forma muito simplificada, não vão cair em cima de mim que está dizendo Rafael está dizendo que dá para colocar o Power BI dentro do Python. Não é bem assim. Da mesma forma que eu também não estou dizendo aqui que a gente vai colocar o Tableau dentro do Python, tá? Mas para análises mais simplificadas, para que aquela etapa justamente de exploração dos dados lá no início do projeto, onde a gente precisa ter um feeling ali, entender um pouquinho mais como é que estão distribuídos os dados do nosso projeto, esse recurso de visualização pode nos trazer uma facilidade a mais para a gente poder entender justamente isso. Mas antes eu queria fazer um agradecimento a todos os membros desse canal, né, que de certa forma contribuem para que a gente possa sempre estar melhorando, e a todos também que nos assistem aqui, que dão o joinha. Então, poxa, se não deu o joinha ainda, já dá o joinha aqui para a gente, tá? Mas esse pessoal que de certa forma contribui para que a gente possa sempre estar melhorando a qualidade dos conteúdos que a gente traz aqui no canal, tá? Se você quiser se tornar um membro, o botãozinho está aqui embaixo, é só ver a modalidade que fizer mais sentido para você. E eu vou agradecer bastante, tá? Então bora lá, não quero fazer você perder o seu tempo, vamos direto ao ponto, né? Vamos aqui para a nossa tela, né? Então eu queria mostrar para vocês a lib justamente, o nome dela é Pigwalker, né? Então esse aqui eu vou deixar o link dessa lib aqui, assim como os outros materiais que a gente vai utilizar vai estar na descrição desse vídeo, tá bom? Então assim, docs.canaries.net tem lá o Pigwalker. E o Pigwalker, se vocês olharem aqui, meu Deus, é a cara do Tableau. Para quem conhece o Tableau, que é uma das 3 maiores ferramentas de visualização de dados que tem no mercado, é praticamente idêntico. Assim, nós temos aqui os campos, né? Os campos das nossas entidades, das nossas tabelas, e nós temos aqui os locais onde a gente coloca as colorações, os campos. Aqui nós temos o eixo X, o eixo Y, então ele funciona muito parecido com a interface visual do Tableau, né? Para quem já trabalha com Tableau, vai saber do que eu estou falando. E até já aproveitar, você bota aqui no comentário, você conhece Tableau? Você já trabalha com Tableau? Eu quero saber de vocês, tá? O que vocês acham, inclusive, sobre a ferramenta, tá bom? Então aqui eles já dizem que é uma lib, né? Que a gente pode utilizar os DataFrame Pandas e Polars, né? Eu até quero trazer, e até deixe um comentário também se você tem interesse, né? Que a gente fale sobre Polars, que é uma lib parecida com Pandas, com, digamos, recursos um pouquinho mais aprimorados com multithread. Então, se vocês quiserem, coloca ali #Polars dentro dos comentários desse vídeo, tá? Que a gente acaba trazendo esse conteúdo, tá? Basicamente ele foi feito aqui para Jupyter Notebook, para Google Colab, Kaggle Code e Jupyter Lab, e assim vai, né? Databricks, Jupyter. E olha só, legal, olha, ele também tem suporte a Streamlit. E eu acho que a gente vai fazer uma brincadeirinha nesse vídeo aqui então com o Streamlit, já que eu estou vendo aqui, por que não? A gente vai olhar aqui como é que funciona o Pigwalker e logo em seguida a gente também já coloca o Pigwalker dentro de um Streamlit, matar dois elefantes com uma caixa d'água, o pessoal fala que é caixa d'água, enfim. Brincadeiras à parte, vamos lá, né? Então só olhando aqui já tem como é que a gente pode fazer o setup do Pigwalker. Então assim, uma ferramentinha que eu queria trazer aqui, porque como eles falaram que aqui em cima está dizendo que a gente pode utilizar Jupyter Notebook, Google Colab, assim vai. Eu quero testar para ver se funciona numa outra ferramenta de colaboratória de notebooks, da qual eu acho muito legal. Se você não conhece ainda, nós temos aqui o DeepNote, né? Então, DeepNote, deixa eu só colocar aqui minha imagenzinha aqui embaixo. Ó. São notebooks. O pessoal pode utilizar também o Google Colab aqui para dentro desse exemplo que eu vou dar para vocês nessa aula.
mas eu vou utilizar aqui o DeepNote porque eu gosto mais do DeepNote e eu não sei te dizer porquê, mas eu gosto mais da interface visual dele, entendeu? Então vamos aqui, ó, ele é bem simples, é só dar um sign in aqui e aí a gente pode se conectar com o Google e eu vou conectar com a minha conta Dev Analytics, tá? Belezinha. Vamos aqui, ó, ele te dá essa interface visual e o legal, outra hora, se vocês quiserem também que eu faça uma apresentação também do DeepNote, já vou deixar aqui, ó, coloque um comentário, né, hashtag DeepNote também que a gente acaba falando aqui. Ah, e vocês já estão pegando aqui alguns spoilers, né, ó, DuckDB, então também é a mesma coisa, DuckDB, tá? E aqui eu consigo, dentro desse ambiente, eu consigo separar aqui Workspace, né? Então, para quem já olhou lá algumas lives, nós tivemos a live de Web Scrap do Pentarruda lá, do Rafael Arruda. Eu tenho algumas pastas aqui com alguns estudos que eu acabo fazendo, né? E assim vai. E aí a gente vai aqui, ó. Eu quero criar uma nova pasta, né? Um new project, na verdade, e vou criar aqui um cara. Vamos ver aqui, um Untitled Project, né? Eu vou chamar de Pig Walker. E aqui é como se fosse o Google Colab, tá? Então, a única diferença é que ele tem uma interfacezinha um pouco diferente, tá? E aí aqui a gente já começa buildando, ou melhor, baixando as dependências do nosso projeto. Então, como a gente pode olhar aqui, ó, a gente precisa instalar um Pig Walker, então pip install Pig Walker. E eu vou instalar também já o Pandas, porque a gente vai utilizar o Pandas também para buscar os dados, né? Eu já separei um dado aqui, já vou mostrar para vocês. Então aqui basicamente, ó, para poder baixar alguma coisa de um notebook, né, eu vou criar aqui um code, eu dou uma exclamação, porque eu estou dando um comando shell, e vou dar assim, ó, pip install Pig Walker, e eu vou também colocar o Pandas, né, Pandas, e Command ou Ctrl e Enter, ou poderia também tinha um sinalzinho aqui de rodar a célula, né? Ele já fez a instalação, ó, ele instalou tudo certinho, né? O Pig Walk e o Pandas. E olha só que legal, uma coisa que eu achei interessante, porque assim, isso aqui fica muito poluído, né? Para quando tu vai apresentar um notebook, né? Principalmente quem trabalha na área de ciência de dados, fica um pouco poluído, tu ficar mostrando essas células. E o legal do DeepNote é que ele já te pergunta, olha, o que você quer fazer aqui a partir do momento que eu rodei essa célula que era só de baixar um pacote dentro do pip, né? Quer que eu mova para um pacote chamado Pig Walker, Pandas e Pandas, né? Para um arquivo chamado requirements.txt. E é isso que eu vou fazer. E olha só quando eu clicar aqui, olha só o que vai acontecer aqui no canto, ó. Ele já vai aparecer aqui Files e ele criou um arquivo requirements.txt. Para quem está assistindo lá as aulas de introdução à linguagem Python, daqui a pouco a gente já vai saber o que é, as importações, principalmente, né? E aí já vão entender o porquê, qual é a relevância desse arquivo requirements.txt. Mas se a gente olhar aqui, ó, basicamente ele está mostrando, ó, eu estou precisando, as minhas dependências desse projeto é o Pig Walker e o Pandas, tá? Depois eu posso voltar aqui, ó, no notebook, e aí eu estou de volta no notebook, vou dar um code e aqui eu vou seguir as recomendações que eles comentam aqui, né? Então, mais aqui embaixo, vocês vão ver que ele vai dizer aqui, ó, import pandas, SPD, e esse as aqui é um alias, né? Um apelido que eles dão para um panda, da mesma forma que o Pig Walker é o PYG. Então, é isso que a gente vai fazer, ó. Import pandas SPD e, PD, e import Pig Walker as PYG, tá? Vamos rodar esse cara aqui e ele já conseguiu importar essas duas libs, né? Então agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa primeiro criar o nosso data frame, onde a gente vai ter os dados, e para isso que a gente tem o Pandas. A gente pode dar simplesmente um PD read CSV. Eu vou só seguir aqui o tutorial para vocês entenderem que é muito fácil mesmo utilizar o Pig Walker. Eu vou dar mais uma célula de código. Ó. E a diferença é que eu vou ler isso de um repositório que eu tenho lá no meu GitHub. Eu vou deixar o link de inclusive na live do Joviano, para quem não conhece o Joviano. Eu acho difícil, né? Quem trabalha com dados não conhecer o Joviano, mas eu fiz uma live lá falando sobre o Streamlit, como a gente podia criar um dashboard
Inclusive, se vocês também quiserem aula sobre Streamlit, coloque aqui também #Streamlit. Eu não sei se eu já tinha comentado, mas enfim, coloquem aí, tá? E lá eu utilizei esse dataset aqui, ó, sales.csv. E aí, para a gente poder pegar o URL desse sales, a gente pode vir aqui, ó, em RAW, e aí ele vai abrir o arquivo de forma como se fosse realmente um CSV. Eu vou pegar esse conteúdo aqui, né? Vou colar lá nesse campo aqui, onde ele está pedindo a URL ou o caminho do arquivo, né? E aí, só vou tirar esse parse dates aqui porque eu não estou utilizando isso. E vamos executar. Olha lá, vamos executar. E olha só que legal. Já começou a aparecer algumas coisas aqui. Ele vem por default o tema da nossa máquina, né? Como eu estou usando o tema Dark dentro da minha máquina, né, do meu sistema operacional, ele já apareceu escuro. Mas se eu quisesse mudar para um tema Light, né, eu poderia simplesmente dar um vírgula aqui depois que eu passei, né, o DF, porque aqui primeiro, ó, só explicando o código, né, eu estou criando o meu data frame pandas, né? Então, vou fazer o seguinte para vocês entenderem, ó, vou dar um X aqui, vou rodar essa célula de novo, ó. Ou melhor, vou até dar depois aqui, ó, um df.read. Read. E passar um valor 5, mostrando as 5 primeiras linhas, ó. Então esse aqui é o meu data frame, né? Eu estou simplesmente trazendo lá daquele CSV que eu tenho no GitHub, através do Pandas, e estou salvando esse data frame aqui, e estou pedindo para o Pandas, estou salvando o data frame dentro de uma variável, e estou pedindo para o Pandas me exibir as 5 primeiras linhas, tá? Então basicamente é isso. Depois que eu já tenho definido esse data frame, aí é que eu executo o Pig Walker, onde eu estou guardando essa instância do Pig Walker dentro de uma variável chamada gwalker, né? E aí aqui eu chamo o Pig, né? Eu vou chamar de Pig aqui. Pig com a função walk, e a função walk é que vai renderizar todo aquela interface visual. E aí, o primeiro atributo eu estou passando o meu data frame, que são justamente os dados, e aqui o segundo parâmetro eu posso passar um carinha chamado dark. Se eu botasse dark, né? Ó, aqui dark, ele vai vir por default, né? Toda aquela interface visual escura, mas se eu botar também light, ele vai vir claro, ó. Show de bola! Deixa eu só fechar aqui para vocês terem mais espaço para visualização, ó. E aí, gente, isso aqui vai me dizer ou não que isso aqui é a interface todinha do Tableau, todinha, não tira nem põe praticamente. E o legal daqui é que a gente consegue visualizar os dados, ó, e a gente consegue visualizar os dados, e o legal é que ele acaba classificando, inclusive, esses atributos, né? Então ele mostra aqui, ó, que o index ele é um tipo quantitativo, ele é classificado como uma medida, e assim vai, ó, ele consegue entender o que é medida e o que é dimensão, ó, ele consegue entender o que é dimensão. E olha só, até como essa data aqui ela não está formatada como data, né, ele acabou trazendo como nominal, como se fosse, aqui a gente tem as opções nominal, ordinal, quantitative e temporal. Eu posso simplesmente dizer não, ele é um temporal. Claro que o correto era eu ter ajustado isso lá atrás no meu data frame, tá? Mas como a aula não é de pandas, e em breve a gente já vai ter aula de pandas aqui no canal, eu simplesmente só setei aqui para ser, ó, order date é um campo temporal, tá? E aqui a gente consegue ver o restante da minha base toda. Então aqui a gente já consegue ter uma visualização legal sobre a nossa base, a gente já consegue entender um pouquinho os atributos, quais são os tipos de atributos, mas o legal mesmo é que lá no início, né, aqui na frente, a gente consegue visualizar também ele com essa interface muito parecida com o Tableau. Então deixa eu subir aqui bem direitinho, e aqui eu consigo ter os meus campos, né? E ele até separa os meus campos que são dimensões e o que são medidas. E aí aqui eu tenho toda como se fosse a interface mesmo do Tableau. Eu posso botar um eixo X, um eixo Y e criar meus gráficos. Então vamos só explorar o que está acontecendo aqui. Eu vou botar um ano como um eixo X, né? E vou botar no eixo Y o valor aqui, a medida sales, ó. Ó, sales. E olha só, ele já criou um gráfico para mim. Eu já tenho um gráfico aqui de forma muito simples
para quem trabalha com Python, principalmente, que trabalha com Plotly, até mesmo, sei lá, o Seaborn, enfim, dá para ver que é muito mais fácil criar os gráficos por aqui, né? E até assim, pessoal, aqui também no próprio, um spoilerzinho, tá? Mas até aqui dentro do próprio DeepNote a gente consegue também criar um data frame ou utilizar um data frame, na verdade, né? Como visualização de dados, mas eu mostro para vocês se vocês pedirem realmente para poder criar, na verdade, um conteúdo sobre DeepNote. Mas isso aqui, olha só que legal, a gente já consegue ter uma flexibilidade aqui, então eu posso brincar, posso pegar aqui, arrastar para Product Line aqui para as colors, né? Deixa eu só colocar aqui certinho, ó, e ele já vai conseguir separar, ele coloca a minha legenda, consigo colocar o shape aqui. O shape, na verdade, se eu tirar aqui o Product Line, aí eu jogar para cá, ele vai fazer a separação, ó, vocês vão ver aqui, ó, bem pequenininho ali, ó, ele faz a separação e para cada um desses segmentos é um tipo de produto diferente, tá? Então é basicamente isso que ele faz. Deixa eu voltar aqui. E aqui eu posso brincar, pessoal. Aqui eu tenho a forma de agregação, ó, eu posso agregar os valores como eu posso não agregar. Então ele pegou as linhas todas do data frame e ele está empilhando dentro de uma única barra, mas eu posso agregar ele, né? Eu posso simplesmente tirar o product line, ele não tem separação nenhuma, né? Eu posso definir outros tipos de gráfico, então eu posso botar gráficos de linha. Eu até tenho um negócio que eu quero fazer antes aqui que eu quero mostrar para vocês, ó. Tem esse carinha aqui que é o chamado o layout. Eu posso botar fixo e eu posso simplesmente arrastar aqui e crescer meu gráfico, quer ver? Se ele deixar, ele deu certo. E aí eu consigo aumentar aqui, perfeito. E eu consigo alterar aqui meu gráfico, né? Então vou alterando, quero um gráfico de área, que é, isso, área. Eu tenho o scatterplot, tenho aqui o circle, tenho o chamado arc aqui, é o nosso chamada pizza, né? Não sei por que eles botaram o arc, mas enfim, tem um retângulo aqui, que seria basicamente um histograma, né? E assim vai. E a gente pode criar boxplot, enfim, tem tabela, uma infinidade de coisas. Então aqui a gente já tem uma certa facilidade de poder criar gráficos, conseguir fazer toda aquela exploração, né? E fazer com que a gente entenda primeiro a base para depois tocar a mão, fazer o ETL, fazer a modelagem dimensional, tudo que você precisar dentro do seu projeto de dados, né? E o legal aqui também outras coisas, né? A gente pode normalizar esses dados, né? Pode empilhar eles ou normalizar. A gente pode mudar, fazer um transpose, ó. Então ele simplesmente pegou e alterou os eixos, do eixo X para o eixo Y e assim por diante. Eu posso classificar as minhas vendas, né? Eu posso botar ascendente, descendente e assim vai. O que mais aqui? Vamos ver. Tem um debugging aqui. Eu posso exportar esse gráfico, né, para um PNG ou um SVG para utilizar numa apresentação, qualquer coisa desse tipo. E tem essa config aqui. Esse config aqui é para você conseguir configurar o formato dos valores que estão no gráfico. Inclusive aqui, se clicar em Read More, ele te explica como é que você preenche, né? Como é que é para ser feito. Ó. Então, ele utiliza uma conotação aqui deles, né? Onde a gente pode formatar. Na verdade, isso aqui é basicamente Python, tá? Então, o formato, na verdade, leva mais em consideração ao que tem no Python do que uma formatação própria. Mas a gente tem esse formulário que a gente consegue formatar a saída de valores dos nossos dados, tá? E a mesma coisa aqui, a gente pode também exportar esse código. Então, se eu pegasse esse CSV aqui e utilizasse também diretamente numa chamada do Pigwalk ali, eu conseguiria também utilizar já ele prontinho do jeito que está esse gráfico. E é isso que a gente vai fazer. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos pegar esse código aqui, ó, vamos dar um export as para um arquivo, né? Ó, então eu salvei aqui, deixa eu ver. Vamos pegar aqui, ó, no meu downloads e saiu um config.json. Eu vou copiar esse cara aqui e vou jogar lá dentro de Rafael Pacheco, Workspaces, tem lá YouTube. Eu botei em pandas esse cara aqui, se não me falha a memória. Ou melhor, nem criei ainda, a gente pode criar agora. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos dar aqui, ó. Eu tô onde? Eu tô em
Eu estou no meu workspace, YouTube. Beleza, eu vou criar aqui, ó, mkdir. Eu vou chamar a pasta de Pig Walker. Pig Walker. Eu já vou dar um cd Pig Walker. Pig Walker, beleza. E já vou dar um code ponto. O que esse code ponto fez, tá? Ele vai abrir, e aí tem que ter configurado certinho o VS Code, tá? Ele vai abrir o VS Code dentro da pasta onde ele estava, né? Então, como a gente estava na pasta do Pig Walker, ele abriu aqui o VS Code dentro dessa pasta. E aí eu vou ver, deixa eu ver se eu consigo mover... deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. Não, vou ter que vir aqui em Pig Walker e vou mover aquela config para cá. Então, ó, já apareceu aqui, config JSON. Eu tenho um config. Essa config basicamente é sobre esse gráfico que a gente acabou criando aqui, tá? Então a ideia é a gente replicar já esse gráfico dentro do Streamlit. É isso que a gente vai fazer agora, tá? Então vamos fazer isso aí mesmo, né? Vamos utilizar, esse aqui já está salvo mesmo, né? E aí, Streamlit, vamos falar sobre Streamlit. Streamlit, para quem não conhece, né? Vamos escrever aqui, ó, Streamlit. Streamlit é uma ferramenta para criação de aplicações web utilizando back-end Python, de uma forma muito, muito simples, né? Então, convido vocês a entrarem lá em streamlit.io. Vocês vão ver que dá para criar uma aplicação web, até sites, de forma muito simples, muito rápida, muito fácil, utilizando essa ferramenta que é espetacular, tá? Então é isso que a gente vai fazer. E olha lá, deixa eu até ver aqui, ó, pipstown Streamlit e Streamlit hello, é basicamente isso. Então vamos lá. O que a gente vai fazer aqui primeiro, né? Para quem já manja um pouquinho mais de Python, tá? Deixa eu fechar aqui por enquanto. Para quem já manja um pouquinho de Python, a gente precisa criar, deixa eu subir aqui também, a gente precisa criar um ambiente virtual. O ideal, eu poderia não utilizar um ambiente virtual. Daqui a pouco a gente já vai, na introdução à linguagem de Python, a gente já vai também abordar o que é um ambiente virtual, como é que se cria. Então, daqui a pouco a gente já vai ter material sobre isso. Quem não sabe por enquanto, pesquisem sobre, tá? Porque a ideia desse vídeo não é eu esmiuçar o que é um ambiente virtual, mas eu vou criar um ambiente virtual aqui, vocês vão ver que vai aparecer um ponto Wave aqui, e eu vou ativar esse ambiente virtual. Ativei ele, né? Beleza. E agora, o que eu vou fazer? Vou primeiro instalar, né? Instalar o Streamlit, vou instalar também o Pandas e vou instalar também o Pig Walker. E vamos lá, instalando eles. O Streamlit ele demora um pouquinho mais, o Pig Walker e o Pandas para instalar eles são bem rápidos, tá? E aqui eu já vou criando inclusive um arquivo Python chamado streamlitapp.py. E aqui, ó, o que a gente vai fazer? Primeiro, né? A importação dos arquivos. Então, eu vou importar o Streamlit st, como diz na documentação aqui. Provavelmente, ó, st. Vou importar também o Pandas SPD e vou importar o Pig Walker as Pig. Beleza? Para a gente poder criar uma aplicação web, vocês vão ver que é muito simples. Eu vou chamar st. Primeiro, eu vou configurar minha página. Então, eu vou dar um page config. Set page config, na verdade. E aqui, dentro desse set page config, eu posso dar o título da minha página, o que vai aparecer lá no cabeçalhozinho do nosso navegador, na abinha lá, né? Então, vou dizer aqui que é Sales Analysis, beleza? E vou colocar. E dá para fazer o seguinte, né? Aqui no meu navegador, infelizmente, ele não vai mostrar porque eu uso o macOS e aqui o Safari, ele não é muito legal com
com o Streamlit ainda. Mas se você utilizar o Chrome, ele vai aparecer. Eu posso colocar aqui também um ícone, né? Então, Page Icon, e eu vou colocar um ícone. O ícone dentro da linguagem ali, dos caracteres, ele é sempre dois pontos e no meio o nome do ícone. Então, eu posso usar aqui o nome Rocket, né? Rocket, que nada mais é do que aquele foguetinho que todo mundo conhece, né? Depois eu vou usar lá embaixo no título da página, vocês vão entender qual é o... Vocês já devem conhecer, porque é um emoji que todo mundo utiliza, né? O que mais que a gente pode colocar aqui? Eu vou colocar aqui, por exemplo, Initial Sidebar State. Quando a gente cria uma página Streamlit, ele cria um menu também lateral, que a gente pode expandir e colapsar. E aí, como eu não vou utilizar esse recurso, eu posso simplesmente aqui, ó, dizer que ele é collapsed, que aí ele vai estar fechadinho. Eu posso até abrir depois, mas não vai ter nada, não é o que a gente vai mexer agora nesse primeiro momento, tá? Então, beleza, a gente já tem a minha configuração da página já criada. Agora eu posso dar um ST aqui e vou dar um title e vou chamar aqui, ó, explore seus dados com Pig Walker. E aqui embaixo eu vou dar um ST e vou chamar um subreader. Isso aqui é como na página HTML, assim, página web, é o título que eu estou dando ali da página e o subtítulo. É como se eu escrevesse no Word também, criar ali um título e subtítulo de um arquivo .doc, tá? Então, assim, traga uma interface quase igual ao Tableau para o seu notebook ou Streamlit app. E vou colocar aqui, ó, aí vocês vão ver o meu ícone, que é o Rocket. E, cara, agora o que a gente vai fazer, né? Aqui embaixo, já na nossa pasta, né, no nosso terminal, eu vou dar um Streamlit run e o nome do arquivo, Streamlit app, e vou executar. E vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. Deixa eu ver se ele está subindo aqui. Se ele não vai dar nenhum erro. Ó, foi. E olha lá, ó. Explore seus dados com Pig Walker, traga uma interface quase igual ao Tableau para o seu notebook ou Streamlit app. E aí o nosso foguetinho aqui. Então o foguetinho ele apareceria ali, ó. Não está aparecendo porque eu estou no Safari, mas depois vocês colocam no comentário, façam no Chrome ou no Firefox e vocês vão ver que vai aparecer, tá bom? E olha lá, o Sales Analysis, pelo menos o Sales Analysis já está aparecendo aqui. Então assim, vocês conseguem perceber que... Deixa eu descer aqui um pouquinho para virar. Boa. Agora eu já posso voltar aqui de novo. Vocês conseguem perceber que a gente subiu uma aplicação web rapidamente, muito fácil, né? E olha só, aqui vocês veem que o texto ele ficou meio comprimido, né? A gente pode... Deixa eu só jogar isso aqui para cá. Ó, deixa eu voltar aqui. Olha só, dá para a gente poder fazer isso aqui também, ó. Layout, e aí aqui eu posso dizer ou centralizado, que é o que está aparecendo ali, ou posso usar a opção Ride. Se eu vou salvar, cancel, vou salvar esse cara aqui, e olha só, se eu der um rerun ali, ó, vocês vão ver que isso aqui vai alterar. Olha só, rerun, ó, já ficou grande, né? Já consegui ter usar toda a minha tela, né? Toda a minha página para poder colocar minhas informações. Tá, agora o que a gente precisa fazer? Basicamente, ó, a gente pode pegar aqui ó, do Pig Walker e pegar esse mesmo bloco de código aqui. A gente pode primeiro definir um DF aqui, o nosso chamado data frame. Só que o que é legal dentro do Streamlit é que a gente pode utilizar cache, porque toda vez assim, ó, se a gente simplesmente desse um df.pandas read csv dentro da base, toda vez que a gente fosse interagir com esse dado, ele iria lá no GitHub lá buscar essa informação. Eu posso simplesmente dar aqui um @
E aí, isso aqui é um decorator dentro do Python, e a gente também, no curso, a gente vai explicar o que é um decorator, tá? Mas a gente pode utilizar um st.cachedata. Então, o que acontece? Toda vez que ele executar, e aí o cachedata, ele precisa de uma função. Eu vou chamar aqui uma função load data. E aí, o que acontece? Quando eu executar o Streamlit, ele vai buscar os dados, se eu evocar essa função, e ele vai guardar o resultado desses dados dentro do cache. Então, cache é como se fosse uma memória ali que o navegador tem de acesso rápido, e então ele não precisa ir lá na fonte de fato. Ele já vai ter essa informação já guardada no seu navegador, e aí a tua experiência vai ser muito mais rápida utilizando esse tipo de recurso, tá? Então aqui eu simplesmente vou copiar de novo, porque eu não tinha copiado esse cara, ou se tinha, eu vou só garantir. Vou dar aqui, ó, e vou passar aqui como parâmetro, né? Já que a gente teve a aula de funções, URL como parâmetro, e aqui eu utilizo, ao invés de esse carinha aqui, eu uso URL, tá? E aí eu dou um return, eu vou retornar o meu data frame. Posso até inclusive tipar, posso tipar o retorno dessa saída. Vou dizer que o retorno dessa função vai ser um data frame, e vou dizer que a URL, inclusive, também ela vai vir em string, para a gente deixar essa função bem redondinha, certinho, tá bom? Beleza, já tenho a minha função. Mas já busquei meus dados? Não, porque eu preciso agora definir que df é igual a load, né? Preciso chamar essa função, e aí aí sim eu chamo a minha URL. Vou passar a minha URL aqui. Agora sim, agora eu tenho meu data frame utilizando o recurso de cache do próprio Streamlit. Se vocês quiserem também, eu estou sendo chato, mas é porque eu estou instigando vocês. Se vocês quiserem que eu fale mais sobre cache, sobre como funciona por debaixo dos panos o Streamlit, coloque aqui, né, seu comentário para a gente trazer esse conteúdo para o canal, tá? Beleza, já tenho meu data frame. Agora, o que eu preciso fazer é simplesmente utilizar o meu Pig Walker, né? Então, lá dentro do Pig Walker, e antes disso, né, a gente precisa utilizar o Pig Walker, né? Pig Walker.walk, walk, passando, e aí, da mesma forma que a gente utilizou aqui, ó, passando o nosso data frame, né? Tem mais coisa para a gente fazer. E aqui também, ó, eu vou passar o meu tema como light. Eu vou passar dark como light. E tem um outro cara chamado spec. E aí aqui eu posso passar uma config. A config tem que ser esse JSON. Eu posso simplesmente copiar esse JSON e gravar numa função aqui, né? Ó, pegar aqui esse JSON todo, salvar numa variável e colocar ele, uma variável config e colocar aqui, ou eu posso fazer da forma mais legal e pythônica possível, que é definindo uma outra função, né, para buscar as informações desse arquivo. Então, vamos lá, criar um load config, que vai passar um path, que é o path do arquivo. E aqui eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou utilizar um with, que a gente vai ter aula também sobre isso, né? Eu vou abrir um arquivo, né? With open, vou abrir um arquivo, ó, e aí eu vou passar o path desse arquivo, que no caso vai ser o config.json, né? E estou definindo que o nome dele vai ser file. Outra coisa que eu preciso fazer aqui é passar o tipo de leitura, ou se eu vou escrever, então eu só vou ler esse arquivo, né? Então eu boto aqui essa flag R, que está indicando que eu vou abrir esse arquivo somente para ler alguma coisa dele, tá? E aqui ele funciona bem parecido com uma função, tem que passar esses dois pontos e tudo que tiver aqui embaixo nesse escopo é a etapa de leitura ali, onde ele está percorrendo o arquivo e está fazendo a leitura. Então primeiro eu tenho que guardar o conteúdo dessa leitura, né? Então eu vou chamar uma variável com o nome text e vou passar aqui o nosso file, que foi definido aqui em cima. Se eu der um ponto, e ele já tem uma função read, ó. Então eu estou lendo o conteúdo desse arquivo. Depois que eu ler esse conteúdo, eu simplesmente retorno a minha variável texto. E está feito. Eu já tenho o meu load config. Toda vez que eu chamar ele passando
config.json, o Python vai ir lá nesse arquivo, vai ler essa linha, ou se tivesse mais linhas, e vai trazer e guardar tudo numa variável. Então eu posso botar aqui, ó, chamar aqui embaixo config igual a load config, passando o path, que nada mais é que é o meu config, né? config.json, que é o nome do nosso arquivo. Se tivesse uma outra pasta, a gente teria que passar lá, né? Sei lá, barra alguma coisa, mas nesse caso aqui, a gente só passando config.json, o Python já vai entender que a gente está nessa pasta e ele vai ler o arquivo config.json. E aí agora já está funcionando. Deixa eu só, antes de qualquer coisa, vamos ver se vai funcionar aqui. Se não funcionar, talvez eu tenha que reiniciar o servidor. Deixa eu botar aqui para baixo. Ó, aqui do lado, ó, tem esse menu hamburguinho e eu posso rodar ele de novo, ó, rerun, né? Vamos ver se deu certo. Ele está rodando, ó, running, ó. Vamos ver se ele vai trazer. Eu acho que eu vou para ter certeza, eu vou rodar, eu dei um Ctrl C ali no meu terminal para matar o servidor e eu vou rodar ele de novo, só para ter certeza, tá? Olha, ele subiu de novo e alguma coisa aconteceu. Acho que é isso aqui, ó. Deixa eu só rodar ele de novo, rerun aqui, ó. Eu esqueci uma coisa aqui. Isso é legal isso aí, né? Então, tipo, por isso que eu estou fazendo aqui diretamente, mas a gente tem que estar olhando a documentação, né? Lá na documentação, se não me falha a memória, mais aqui embaixo, ó, deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui. Acho que tinha algum momento aqui que ele falava sobre a configuração com o... Se não tiver, tudo bem, né? Eu sei por que não apareceu. Mas vamos lá, o que acontece? Aqui também eu tenho que passar mais outro parâmetro, que é justamente que é o env. O env, eu posso dizer se ele é um Jupyter ou se ele é um Streamlit. É por isso que não estava funcionando. Então, se eu mudar aqui só para Streamlit e salvar, e agora for aqui, vamos dar um rerun, é para funcionar. E aí funcionou. Vamos botar minha... E aí agora o que acontece? Ó? Poxa, isso aqui é legal porque a gente acabou desenvolvendo, né, uma aplicação web, né? E olha só, ele está configurado exatamente do jeito que a gente tinha configurado ele aqui dentro do DeepNote, né? Então se olhar, ó, é o mesmo gráfico, né? E tudo isso porque o que ele fez? Ele pegou essa config, ou melhor, esse código aqui, essa config, e ele acabou aplicando dentro do nosso Streamlit, né? Então, deixa eu jogar aqui um pouquinho aqui, ó. E aí ele jogou aqui pro Streamlit. Então, aí agora a gente tem uma aplicação web que a gente pode botar no servidorzinho aí, gratuito, qualquer coisa, e às vezes mandar para a equipe falar, opa, fiz uma análise aqui exploratória, cheguei nesse número, dá uma conferida aí para ver se faz sentido realmente, né? Se isso aqui realmente... a gente está no caminho, como é que a gente deve seguir para a gente começar a iniciar os projetos. E aí a gente consegue, inclusive, de uma forma colaborativa, eu falei até servidorzinho gratuito, o próprio Streamlit, ele te dá a opção de tu poder publicar isso publicamente. Publicar isso publicamente é meio redundante, mas é basicamente isso, né? A gente consegue publicar de forma gratuita e consegue compartilhar isso com quem quiser, né? Inclusive, a gente pode botar regra de visualização, mas isso, se vocês quiserem ver mais sobre isso, coloque os comentários. E olha só, a gente acabou colocando aqui uma ferramenta de visualização muito legal, né? E utilizando, inclusive, uma outra ferramenta que pode-se dizer também que está dentro do escopo de visualização também. E tudo isso para a gente poder ter análises exploratórias de forma mais simplificada, beleza? Então, assim, se você gostou já desse conteúdo, se você achou que isso agregou para a sua carreira, para daqui a pouco fazer experimentos, utilizar o próprio Streamlit com Pigwalker ou só o Pigwalker dentro do DeepNote, do Jupyter Colab, já vai deixando o seu like aqui, né? E vai também se inscreva nesse canal, ative o sininho para receber as notificações, para sempre quando sair um vídeo novo do Dev Analytics, você já ir lá e conferir, porque a gente está trazendo muita coisa legal aqui. Então fique com a gente que daqui a pouco a gente vai falar sobre pandas. Tem o nosso curso de SQL para análise de dados, que está saindo do forno já, daqui a pouco nos próximos vídeos a gente vai estar falando sobre isso.
Tem um curso de introdução ao Python também que está muito legal. Então fique conosco que, cara, só vem coisa legal por aí, tá? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!